Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios do Holycast. Como você viu, nós temos vários cenários aqui no estúdio do Holycast. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com a galera que participou do staff, né, do GH Extreme. E nós vamos ver cada um pouco o seu ponto de vista, o que eles têm para contribuir, como staff organizador, líderes gerais, apoio do staff organizador. Eu estava lá de intrometido e estou aqui de host do podcast. E aí nós vamos começar com uma pergunta que eu já queria fazer, bem direcionada aqui, logo depois do pastor Petier falar, que vai ser para o pessoal do staff principal, tá? Já vão se preparando. Salve, salve pessoal, quero agradecer aí a presença de todos vocês, agradecer que vocês estejam acompanhando todo o material do podcast, tudo aquilo que a gente tem preparado, construído, tudo isso é muito importante. Quero te pedir já logo no começo, comente, né, aqui embaixo a sua pergunta, se alguma coisa você tiver dúvida durante o podcast, e também compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas, e se puder, curta também, para que esse vídeo possa ter engajamento e possa também alcançar outras pessoas. E vamos embora de perguntas já para os coordenadores ali do GH Extreme 2025, né? Pablo, por favor, possa responder essa pergunta. Já passo o microfone para eles. Pablo, e também depois Carla. Como staff principal, como organizadores, sabendo de tudo, sabendo todos os detalhes, qual foi a prova que mais impactou vocês, mesmo vocês como staff? Bom, acreditamos que o Circuito Extreme é principal, né? Apesar das... É porque, assim, o Circuito Extreme foi uma junção de todas as provas durante os 3 dias. E por ser uma junção de várias provas, ele traria uma carga de dificuldade maior. E não só uma carga de dificuldade física, mas intelectual também. Na parte memorial também, porque os participantes, eles estavam ali utilizando seus conhecimentos adquiridos em todo o GH Extreme, desde o primeiro dia dos microdesafios, né, meu bem? Até o terceiro dia, que foi no domingo, o último dia. Então, acredito que uma junção de todos os conhecimentos adquiridos foi aplicados no circuito Extreme. E devido também como posso falar, o que poderia ter acontecido, como posso falar, em relação meu Deus, fugiu a palavra. Dificuldade. O risco. Dificuldade. O risco dos participantes? Isso também. Algo que pudesse sair do nosso controle. Ah, sim. Entendeu? Atenção, porque, né? Isso, porque tinha a trilha, tinha a respeito do cansaço físico também deles, né? Cansaço acumulado, porque eles estavam vindo de excessos de provas que estavam dando exaustão para eles. No dia mesmo, teve a festa à noite e eles não dormiram 100%, né? A gente entendeu, não dormiram 100%. Então, acho que em relação a isso, poderia acontecer durante a trilha, mas o receio do sair do nosso controle. Então, isso aí a gente teve uma maior atenção, um maior cuidado, e essa sugou mais para a gente pensar, organizar e pensar também no como poderia acontecer. Plano A, plano B, plano C, plano D, isso aí. O que vocês assim imaginam que foi um fator definidor para quem ganhou a prova, né? Para quem ganhou, desculpa, o GH Extreme 2025? Porque quando a gente vai fazer uma correlação desde os micro desafios no início, né, ali 3, 4 semanas antes, até propriamente a entrega, por exemplo, porque teve alguns micro desafios pós GH Extreme, né, durante a semana. O que vocês acham que foi assim um insight principal para 2025 que a galera deveria ter sacado para realmente conseguir alcançar a ganhar o GH Extreme 2025? Excelente pergunta, pastor. Excelente pergunta. Resiliência e constância. A equipe vencedora, ela, em todo o período de microdesafio e o período do GH em si, dos 3 dias, no período de provas, eles tiveram uma certa constância. É claro que tiveram altos e baixos em dados momentos dos microdesafios, mas eles foram uma equipe que, em algumas provas, ou estiveram em primeiro lugar ou segundo, terceiro, poucas vezes em quarto. Então, querendo ou não, eles tiveram ali uma certa constância com as provas, na disputa de provas. Então, acredito que essa constância e resiliência, claro que as outras 3 equipes também tiveram isso, sem dúvidas. No entanto, essa foi, acredito eu, na observância de todo o evento, crucial na definição desse ganhador, né? E como em cada prova, cada lugar tinha uma pontuação, primeiro lugar tinha uma pontuação, segundo lugar tinha uma pontuação, então eles mantiveram mais em primeiro, segundo e algumas em terceiro.
né? Então a pontuação era diferente. Então eles estavam constantes lá nas melhores pontuações. Então isso a gente acredita que definiu realmente a equipe vencedora. Lembrando assim, durante os microdesafios, eles não foram também a equipe um dos melhores em relação a desempenho nos microdesafios. No entanto, no momento determinante que foi necessário para que eles pudessem virar a chave, eles conseguiram virar essa chave. Então, também tem essa observação nisso. Legal. Já anota essa dica para 2026. Quando você menos imaginar, chegamos no novo GH Extreme. E vai ser mais difícil do que foi esse ano. Vamos fazer pergunta agora para o meu amigo Cauê, para minha amiga Rosana. Estiveram como auxiliares de staff, né, agora em 2025. Só que eles já participaram várias vezes como participante mesmo, né? Já tiveram em equipes no passado. Alguns de vocês já pré-adolescente indo para acampamento. E eu queria que vocês falassem da experiência de vocês nesse ano. Qual é a principal diferença da vez que vocês estiveram agora como staff, das vezes que vocês participaram como participante mesmo? Eu vou começar falando aqui. Ano passado eu não participei devido a eu estar por conta do serviço militar, né? Eu tava distante e eu não esperava que esse ano eu ia estar como staff ajudando ali a montar tudo, a organizar tudo, né? E foi algo totalmente diferente dos outros eventos, né? Outros retiros parecidos, né? Eu também não imaginava que ia chegar assim, né? Eu acho que esse foi o que, como que diz? Foi um retiro que não quebrou, né? Mas, tipo, não é quebrou a palavra, mas mudou a expectativa de todo mundo, né? Ninguém esperava que ia ser do jeito que foi, né? Tanto das pessoas dos staffs, quanto quem estava ali participando, né? Porque conversando com jovens, a gente fala, não, eu pensei que ia ser só gincana e tal, né? Aí a gente fala, Tava esperando um extreme não muito extremo. Não é gincana, é desafio, né? Tal, enfim. Foi bem diferente estar como staff esse ano, porque das vezes que eu participei foi como participante e estar ali por dentro dos bastidores, sabendo como foi muito legal, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque por mais que a gente já saiba do que vai acontecer, a gente queria estar participando. Então, um momento também que foi muito legal, e assim, difícil, tô falando, de saber diferenciar você está servindo ali no momento e como participante. Como participante, você está preocupado em vencer ali, dar o seu máximo. Agora, como staff, você tem que ficar observando tudo, atento, lidando com tudo, e foi muito diferente esse ano, né? Ano passado eu te falo que foi o começo para esse ano, eles realmente receberam o que receberam esse ano no Extreme. Agora, eu tenho uma pergunta, hoje eu estou com a minha esposa aqui, minha linda e amada esposa aqui, mas eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista estratégico, né, na questão de coordenação mesmo. O que vocês acreditam que foi o ponto mais desafiador na coordenação do evento? Foi a condução pré-prova? Foi, por exemplo, a organização da feijoada? Né? Foi, por exemplo, a elaboração das provas lá dentro? Ou foi lidar com toda a circunstância espiritual? O que vocês acreditam que foi o elemento mais, assim, do ápice dos desafios da condução da coordenação do GH Extreme 2025? Olha, pergunta difícil, porque não dá para, pelo menos assim, eu não consigo mensurar qual o ponto principal, porque foram tantos pontos de cuidado durante todo o evento, desde a segurança dos participantes, desde a parte espiritual, porque assim, o GH Extreme, nós sempre temos a ideia de cunho evangelístico. Não tem como fazer um evento de cunho evangelístico sem ter a preparação espiritual antes. Então, foi também, é difícil a gente matar nossa carne pelo outro quando a gente doa tempo pela madrugada, jejum, oração. Isso também é difícil. Então, assim, definir um ponto crucial, mais relevante, é um pouco complicado, porque são muitos pontos. O cuidado com os staffs também, a equipe que estava debaixo da cobertura. Saber filtrar as informações e passar para os nossos líderes, que foram os senhores,
durante esse tempo também foi um ponto de dificuldade que a gente teve que melhorar no decorrer do GH Extreme, que é importante a clareza de mostrar para vocês, uma vez que vocês confiaram na gente para realizar esse evento, com a ajuda do Senhor. Então, é um outro ponto importante trazer a clareza do que estávamos fazendo para vocês. E então, assim, tudo isso dentro desse pacote não tem como. Do começo ao fim a gente estava sempre atento a tudo que estava acontecendo, e esses foram os pontos, e acredito que muitos outros, o qual não me vem à mente agora, que foram os pontos assim que eu acho que foram cruciais para que desse certo o evento. E claro, Deus na frente sempre, até que o Senhor tenha nos ajudado. Então, assim, graças a Deus, os frutos que ainda estamos colhendo através da semente plantada, foi o Senhor que nos ajudou a plantar. Então, é Ele, toda a glória é para Ele, todos os testemunhos que recebemos é para o Senhor, não nos vangloriamos de nada, eu não recebo nada. Então, assim, é só agradecer ao Senhor pela misericórdia e graça do que Ele proporcionou nesse evento. Nós vivemos literalmente um Ebenezer, né? Exato. Literalmente nesse evento. Eu e meu bem podemos falar, quer falar, meu bem, algum testemunho em algum momento? Tivemos uns desafios aí 2 semanas antes, que foi também dentro, por exemplo, da nossa casa, né, meu amor? Do ponto de vista como realmente isso, né? Toda vez que é ataque, existe um contra-ataque de alguma forma, e vivemos literalmente o Ebenezer. Para você, Thay? Eu entendi, eu vou levar a pergunta para um outro cunho. Eu entendi, foi mais sair da zona de conforto, né? Porque ali a gente estava tendo que tomar decisões, a gente estava tendo que resolver as coisas, organizar tudo. E para mim foi, eu acho que já compartilhei com vocês, sobre não ter o controle de todas as coisas. Para mim, isso foi uma dificuldade enorme, porque eu sou daquelas que gosta de organizar tudo, ter tudo assim, na cabeça, ter tudo... Não, eu monto ponto A, ponto B, ponto C. Se chegar ao ponto D, e aí eu já tento o que fazer, como fazer. Então, para mim, foi realmente sair da zona de conforto, foi a questão de planejar, desde antes de... Quando começamos a arrecadar recursos, né? O que fazer, planejar. Vamos fazer a feijoada, vai dar certo, não vai dar certo? E organizar a feijoada, que também foi um evento que eu considero que foi grande. Organizar a feijoada. E aí, depois, organizar como vai acontecer os dias. São só 3 dias, mas são 3 dias que precisam ser exatamente todos organizados. Seguir lá, e o Pablo, às vezes, a gente estava assim, ele falava para mim, eu estou seguindo o cronograma, estou indo, porque a gente gosta de organizar e planejar. Porque, assim, posso estar errado, mas se eu não executar aquilo que eu planejei, para que eu planejei? Né? Então, óbvio que eu também preciso estar preparada para agir nos momentos que fogem do meu controle. E esse foi meu tratamento dentro de GH Extreme. Foi eu saber reagir, como lidar com as situações quando fogem do meu controle, daquilo que eu planejei, daquilo que foi organizado. Foi um tratamento, foi legal, muitas das vezes, né? Foi difícil, mas o que eu digo é lidar com isso também e juntar com a rotina semanal, porque eu lido com sala de aula, então o dia que eu cheguei em casa só fechar o olho, processar aquele monte de vozes na cabeça, mas aí ter que cumprir, e era o Senhor falando ao mesmo tempo, que não parar a sua vida para servir, enquanto você faz, servindo, né? Acredito que foi isso, e ainda recebo a respeito disso também. Uma coisa interessante, falando do ponto de vista de liderança, hoje, qual é a grande diferença, por exemplo, do povo oriental para o povo ocidental? O povo oriental, temos um representante, né, lá do Japão aqui conosco, mas o povo oriental, eles planejam 95% do tempo as coisas para execução de 5 a 10%. Né, o povo ocidental, eles têm uma tendência a executar 90 a 95% das coisas para depois correr atrás do problema ou já em execução ou já de um resultado ruim para poder planejar. E é exatamente uma coisa que nós estamos percebendo, uma inversão dentro do Brasil. Mas não que o povo está aprendendo a planejar mais, porque o mercado tem buscado profissionais que eles tentam e consigam ter a capacidade, a resiliência de resolver os conflitos mediante a incapacidade de ter o controle sobre tudo.
Ou seja, os profissionais hoje não estão olhando somente para as suas habilidades de currículo ou a quantidade de QI que eles desenvolvem, mas também pela capacidade de aprender a resolver conflitos e problemas quando não tem o controle sobre eles. E isso é importante, nós colocamos isso dentro do GH Extreme para os participantes, mas isso mesmo foi tratado em nós, querendo ou não, porque esse era o seu desafio, também é o desafio de todos nós aqui, de lidar com uma circunstância na hora que você não está vendo, ela é uma circunstância imprevisível. Mas isso é o que a igreja proporciona, talvez é um recado que eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo, de que a igreja prepara um profissional para o mercado de trabalho a partir desses desafios que eles vão se colocando à prova, né? De, por exemplo, apesar de ser algo totalmente espiritual, está treinando capacidade em nós de liderança. Se a gente aprende a lidar com os desafios, por exemplo, como esse, nós vamos sair, depois de um mega evento como esse foi, melhores profissionais. Porque a gente vai se tornar mais seguro de conseguir resolver pequenos ou grandes conflitos, mesmo não tendo planejados que eles poderiam acontecer. Né? A gente vê pessoas que entram em síndrome do pânico, entram em crise de ansiedade, porque algo novo aconteceu que ela não estava preparada. E a síndrome do pânico e as crises de ansiedade acontecem por isso. Poxa, eu recebi uma notícia ruim que eu não esperava. E aí eu desespero e eu não paro, internalizo, respiro, raciocino e executo. E isso é uma habilidade que nós vamos treinando. E eu vejo que vocês dois, não Pablo, que o Pablo já tem isso de uma forma mais treinada, mas Deus tratou ele em outras áreas, né? Mas eu vi isso muito bem na sua vida, Tari. De fato que você precisou, embora ou de uma forma mais, né, empurrada, outra hora de uma forma mais pensada mesmo, a respirar, internalizar, raciocinar, processar e ver, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não estava preparado para esse desafio. Mas eu quero perguntar para vocês, né, Rosane e Cauê, qual foi o momento de maior desafio que vocês tiveram até começar o GH Extreme do ponto de vista de planejamento, de apoio à liderança? Qual foi eu sei uma parte de qual foram, mas eu quero que vocês falem um momento de falar assim, isso aqui foi um momento que foi o ápice da dificuldade nossa, né, no apoio, na preparação, na co-coordenação do evento. Para mim, assim, foi como a Tari falou, foi encaixar na rotina diária, né? Quanto do trabalho, e parecia que quando surgia algo que tinha que resolver do GH Extreme, aí aumentava a demanda do trabalho. Aí, meu Deus, aí o que eu faço? Aí essa questão, né, de encaixar a rotina do Extreme e com a rotina diária, e também de tá ali também junto, grudado com eles, né, para tentar ajudar e auxiliar também, né. Eu acho que isso foi a minha maior dificuldade também, porque nesse período do Extreme, né, a gente ficou, antes a gente tinha noivado, só que aí tinha o evento, o Extreme, para a gente estar junto com eles, e que eu também mudei de trabalho e tive que encaixar na rotina. Então, assim, quando era no horário de almoço, eu estava resolvendo as coisas lá com eles pelo celular, dando o que eu podia naquele momento. Então, esse foi para mim o maior desafio, como a Tari falou, entender que a gente tem que estar indo, mas servindo. E eu aprendi muito com isso, porque eu ficava focando só no trabalho, eu ficava focando no casamento, né, que tem que planejar, e que muitas vezes a gente não dava esse suporte, eu não dava esse suporte a eles. Então, assim, mas eu aprendi demais, né, que é como a Tari realmente falou, indo e servir, e foi desse jeito. Legal. Eu queria já fazer uma pergunta, já caminhando para o final, que no caso agora a pergunta vai para vocês, né? Qual foi os maiores desafios e aprendizado que vocês tiveram estando na liderança geral? Acho que o meu bem também pode poder falar um pouquinho, mas assim, o que a gente sempre crê, na verdade, como líderes, né, da juventude? A gente tem uma premissa que eu escuto muito do pastor Carlito, que é: ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer não é grande. Então, assim, quando Deus confia e dá uma visão sobre um projeto, essa visão ela nunca vem acompanhada de uma solitude, ela não é para mim. Quando Deus entrega uma visão, ela é pro todo.
Então a gente viu, e meu bem pode compartilhar, porque ela percebeu dos bastidores, nós estando dentro de casa, que alguns desafios que algumas pessoas passaram lá, nós fomos tratados. Nós fomos provados como liderança geral. Nós passamos, por exemplo, né, meu bem, 2 semanas ali pré-evento de uma opressão espiritual tremenda. De uma opressão que queria, de alguma forma, nos paralisar. Mas o que acontece? Qual que foi o nosso principal desafio? E, de alguma forma, isso a gente tem que aprender a crescer como liderança, porque a gente também, como todos vocês, a gente quer ter excelência no reino. A gente ama planejar, a gente ama que as coisas saiam conforme o planejamento, a gente também é bastante detalhista, tanto eu quanto meu bem, mas quando a gente delega e a gente confia, isso também Deus está nos tratando. Porque a capacidade de um líder não é só em fazer as coisas, é em construir, treinar e formar novos líderes que entendem a visão que Deus te deu e repita essa visão. Que ele consiga olhar, que é o que eu vejo muito bem com Moisés e Josué. Porque entendam, a visão Deus deu para Moisés. Mas Arão foi usado para falar a visão. Então entendam que, eu quero chegar para responder essa pergunta, de que o corpo ele é feito dessa forma. Na multiforme graça de um completar aquilo que às vezes falta no outro. Por exemplo, eu via muito no Pablo uma excelência do cuidado com o desempenho nas provas, para que os participantes eles não tivessem nenhum prejuízo do ponto de vista físico, do ponto de vista de problemas de saúde, né? E a gente via no cuidado da Tari, por exemplo, que as coisas saíssem, né, na pauta como se fosse um checklist de um grande cerimônia. A gente via, por exemplo, neles esse ímpeto de botar a galera para realmente se engajar de alguma forma. E a gente tem uma premissa, eu e meu bem, de que a gente precisa treinar líderes. E quando também não sai de acordo com o que a gente quer, também está nos tratando. E a gente também está sendo tratado, né? Então, às vezes, de ser maleável, de escutar a opinião, porque às vezes pode ter uma opinião melhor, e isso é reino, porque Deus não dá tudo para todos, mas também ter a capacidade de sentar, de ouvir, de entender. Eu acredito que o nosso principal desafio sempre é você compartilhar um sonho, mas muito mais do que um sonho, uma visão. E compartilhar esta visão com alguém que não teve a visão, mas está comprando a visão que Deus te deu e ouvindo os seus direcionamentos para aplicar a visão que Deus te deu, é um desafio enorme. Porque a gente quer formar líderes, e se a gente vai pelo ímpeto da alma, você vai lá e faz. Você, não, deixa que eu faço. Porque às vezes você faz como Deus te falou. Mas você se segurar, existe um exercício de resiliência, de autocontrole, de domínio próprio, de todos os frutos do Espírito, de falar, cara, não, eu preciso que essa pessoa veja aquilo que eu estou vendo. Então como fazer que as pessoas olhem pela ótica, pela lente que você está vendo, na visão que Deus está te dando. Então eu acho que esse é um dos principais desafios da liderança, que é fazer as pessoas se moverem debaixo de uma visão que Deus te deu, sem que você coloque a mão. Sem que você esteja, por exemplo, eu não estava em nenhum grupo dos líderes de equipe. Eu não estava envolvido diretamente em nenhum trabalho com eles. Nós fizemos questão de ficar exatamente fora dessa rota de contato, para que a gente estivesse somente em contato com vocês. Para quê? Qual era o propósito disso? Não é porque a gente não queria se envolver, porque para a gente talvez é até mais fácil, né, meu amigo? De, às vezes, ir lá e fazer. E eu acho que o desafio do líder é fazer com que, pelos olhos
dos liderados enxergar pela ótica de Cristo aquilo que Deus me deu. Então é assim, você olhar aquilo que Deus me deu a visão, sem que você veja a visão. Então eu acho que isso é o nosso maior desafio sempre, e nós temos um grande evento pela frente, que é agora o GH Moment, que nós vamos ter, nós vamos falar daqui a pouco, mas eu acho que essa é a essência da liderança, e eu acredito que nós conseguimos isso, não intervir, mas ponderar. Eu acho que essa é a palavra mais certeira, né, meu irmão? Ponderar aonde precisa ser ponderado daquilo que Deus nos deu. Mas é ponderar não no sentido de cortar, mas como a bússola, alinhar o grau de amplitude ou a direção que a bússola está para onde Deus realmente deu a visão. Eu acho que essa foi o nosso principal desafio. Isso também pode falar um desafio espiritual, principalmente naquelas 2 semanas que nós vivemos, meu irmão. Então, a juventude ela tem 3 eventos, né, no ano. Já vou até deixar aqui, que são a Escola de Fogo, né, o GH Extreme e o GH Movement. Já vou deixar até o convite aí, que é começo de dezembro, né? A gente tá aí já bem próximo, já vou deixar o convite para vocês aí, tá, gente? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o GH Extreme. O ano passado a gente não estava, né? Quem estava na liderança era o pastor Gabriel e a pastora Camila. A gente estava viajando, então a gente ficou um pouco de fora, porque a gente precisou, né, viajar, ter o nosso momento, e quando nós voltamos, a gente, né, conseguiu colidir com as outras coisas, né, que o pastor passou pra gente, e esse ano foi desafiador, né, como a gente não participou o ano passado, então para mim foi desafiador mesmo, principalmente nas 2 semanas aí, antes do evento, a gente teve um ataque ataque espiritual, né, amor? Uhum. E também, assim, teve um momento de aflição, assim, de 2 dias do meu bem, que ele ficou, assim, 2 dias mesmo, assim, em cama. E eu falei, Senhor, é eu mesmo. A gente tinha uma reunião, né, Pablo, com vocês, e a gente não conseguiu fazer, porque estava nesse momento, então eu respeitei, né? E eu quero dizer para mim foi um evento, de todos os eventos que a gente sempre está na frente, assim, na liderança, com a Escola de Fogo, o GH Movement, né, que a gente já fez. Para mim, esse evento foi um evento muito grande, né? Foi 3 dias, né? Foi 3 dias aí bem... eu posso dizer que foi muito bom mesmo. A coordenação que estava tá de parabéns, né? A gente sempre gosta de deixar sempre os coordenadores estar na frente, de envolver. Aí teve um momento que eu falei, Carla, ontem mesmo, na hora da oração final, eu falei, eu preciso pedir perdão. Às vezes a minha palavra para falar, eu falo um pouquinho meio expressiva, né? E eu falei, talvez acabem entendendo mal, mas assim, para mim foi um evento desafiador e foi tudo muito lindo. Tanto as provas, tanto depois, para mim, assim, que mexeu muito foi o testemunho deles, né? Quem viu no grupo, eu li muito, portanto, eu enviei para o meu esposo, que impactei bastante com um testemunho lá, né? Teve vários, mas assim, teve um que mexeu muito comigo, e eu até enviei para ele, aí então eu falei para ele assim, esse aí foi muito forte, entendeu? É mais um sinal que a gente está no caminho certo, entendeu? Mas assim, só mesmo agradecer a coordenação, a todos os envolvidos, que foi um evento de excelência, porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser de excelência, né? Eu quero aqui abrir a caixa preta de algumas coisas agora, entendeu? Porque, né, parece que o clima tá meio pesado aqui, meio tenso, todo mundo só, né, rasgação de seda, mas assim, você que está nos assistindo, presta atenção, a gente acha que, né, liderar pessoas, se relacionar com as pessoas, é algo, tipo assim, simples. Então, eu também quero deixar essa viés, Pablo, vamos, né, talvez rasgar um pouquinho mais. Eu quero deixar aqui a Tari nesse momento, justamente aproveitar que o meu bem deu essa abertura, porque assim, gente, vamos, nós estamos no podcast é isso, né? É bate-papo, é descontração, é falar realmente, verdade. Eu acho que aqui a gente está no momento disso para quem está nos assistindo, porque assim, nós temos essa premissa de dar oportunidade para sempre líderes, eles possam ser lançados e preparados. Gostaria, Tari, que você abrisse de fato, né, esse momento. Nós tivemos sim, irmãos, momentos de bater de frente mesmo um com o outro, de ranhadura, de falar grosso um com o outro, mas nós nos perdoamos, nós crescemos em Cristo, nós nos amamos, né? E eu queria que você contasse a sua experiência.
Rubem contou também um pouco disso. Eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa vê, que quem vê bastidores, quem vê palco não vê bastidores. Eu acho que é importante a gente contar o bastidor, não no sentido de querer apontar problemas, porque não tem ninguém perfeito aqui, mas no sentido de dizer que igreja é isso, que igreja cresce em amor, mas é um ajudando o outro. É só para deixar claro, para que é esse episódio? Para você perceber que a vida dos staffs, a vida da organização não foi fácil, né? Porque senão o participante fica achando que só ele que sofreu, porque ele teve que entrar na lama, né? Mas o pastor teve que ficar 2 dias de cama para o seu evento ter sido impactante, né? O staff teve que passar um monte de coisa. Então, assim, a vida do staff não é fácil, tá, gente? Conta aí, Tário. Eles entraram na lama lá, a gente entrou na lama antes. Lembrando que a gente entrou na lama desde fevereiro, né? Lá em fevereiro, naquele momento que a gente trocou uma ideia, conversou, que a gente está na preparação. Então, assim, muitos poderiam pensar assim, nossa, a gente sofreu 3 dias. Mas veja, estamos na preparação há meses. Há meses na peia, na batalha, em oração, para que tudo desse certo. E graças a Deus, toda a honra e glória seja dada ao Senhor, todos os frutos direcionados ao Senhor. Porque quem participa vê só no evento, né? Teve acho que um participante falou assim, nossa, ano que vem acho que vou querer ser staff, tá todo mundo sorrindo quando a gente tá melado. Eu falei, não, vamos fazer um treinamento. E para quem era staff e participante, e aí? Pois do que eu falar? Acredito que da organização em si, acredito que foi a gente coincidir as ideias, né? Porque eu e o Pablo, nós somos um pouco diferentes de pontos de, né? O Pablo já queria desde o começo, pessoal, se vocês acharam pesado, o Pablo queria multiplicar isso por 3. Tava eu, Rosana, Thaís e Cauê controlando o Pablo. E aí... Em alguns momentos, desculpa, abrindo parênteses, em alguns momentos o Cauã também ia na minha. O Cauê ia também ali junto. E aí vocês freando. Aí quando você vinha falar comigo, eu também diminuía, né? Também diminuía. Só que não. Na verdade, queria aumentar, né? Queria multiplicar. Porque, assim, precisamos de um termômetro, né? Para que tenha um evento alinhado e harmônico, a gente precisa de um termômetro. E ver os 2 lados da moeda, não tem como. Então, assim, ao passo que eles aprendem com a dificuldade, existem coisas que precisamos frear para poder ensinar ele outras virtudes, propósitos e tudo mais. Pode continuar. Tá, mas vamos lá. Você está sendo muito arrasatão de seda. Eu quero que você conte a sua experiência, dos desafios, realmente. Pastor, que é polêmica. O desafio primeiro foi dentro de casa. O desafio foi dentro de casa. Seu marido chegava tarde, depois de... Diz aí pra gente. Eu tenho que contar esse relato. Conta aí, porque quem tá aqui no Bastidores, presta atenção, você que tá nos assistindo. Daqui a pouco o casal que vai liderar o GH Movement vai entrar aqui, já vai fazer um anúncio, já se preparam aí vocês para poder entrar aqui e anunciar o GH Movement. Vai lá, Thalia. Porque assim, o Pablo, ele é intenso. Todo mundo da igreja já percebeu que ele é intenso. E eu sou um pouco freio. E aí, às vezes, vamos fazer treinamento com o pessoal. Eu falei, mas meu bem, o pessoal estava na igreja ontem, segunda-feira. Não, vai ter sim, mas é só segunda-feira, tanto horário. Vai começar a tal horário e terminar a tal horário. Eu falei, tem certeza? Aí eu vinha, participava, mas eu era mais o controle. Vamos começar, né? Vai, tá bom, para. Aí teve um dia que eu não vim para o treinamento, né? Não vim para o treinamento, fiquei em casa. E aí, deu 10 horas, nada de eu me chegar em casa. Deu 10h30, nada de eu me chegar em casa. Eu fiz a janta, coloquei a mesa lá. Fiz a mesa posta. Aí liguei para a Pri. Pri, você está na igreja? Ela, acabei de sair. O Pablo está lá, tá lá ainda. Aí ficou lá com fulano de tal. Aí, tá bom, liguei para fulano de tal. Fulano de tal, está na igreja? Tem 5 minutos que eu saí de lá. O Pablo está lá ainda. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai parar esse homem para chegar em casa? Aí eu peguei, não vou conseguir, eu ia trabalhar no outro dia, né? Ia trabalhar no outro dia, porque assim, o que eu falei? Ele teve um bônusinho, porque as minhas férias do trabalho foram na organização do GH Extreme. Então eu não descansei, assim, descansar, porque tinha que organizar. As férias dele foi no GH Extreme. Ele já saiu de férias. Eu falei, tu teve uma parcela com Deus aí, viu? Outro parênteses, eu ia faltar na sexta, porque ligaram para mim dizendo que tinha serviço extra.
Então, assim, ligaram para mim falando, Pablo, você tem uma escala extra para cumprir, aí o negócio mudou. Aí eu tive que ligar para os superiores, desenrolar, liguei muitas ligações, até que eles conseguiram me dispensar, colocar alguém no meu lugar para poder cumprir o meu serviço, senão nem na sexta-feira e no sábado eu ia poder estar participando, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um levante que caiu em nome de Jesus. E aí, voltando à história, e aí eu já fiquei... Pé da vida. Deixei lá a mesa, não quis mais jantar, perdi a fome. Deixei, fui deitar, ele chegou lá, não sei se me acordou, nem lembro. Mas aí eu já peguei, aí no outro dia eu cheguei para Kelly na quinta, falei, como é que tu aguenta, Kelly? Como é que tu aguenta? Porque ontem eu cheguei, ela, eu falei, me ensina como é que é, porque é preciso. Mais uma coisa, fugiu do planejamento. Esse é um exemplo dentre outros, né? Outra coisa foi a feijoada. A feijoada, agora essa aí sim, essa aí acho que eu chorei horrores, não menti não. A feijoada, nós íamos organizar. Ok, quando foi, meu bem, missão. Eu falei, não acredito. 15 dias. Aí eu falei, vai dar bem na feijoada. Eu falei, meu bem, eu não vou dar conta sozinha, não. Aí ele lá, não, mas eu tento te ajudar do que eu posso, tal, não, do jeito de, né? Aí eu, não vou dar conta, do trabalho, dar conta, não vou dar conta. E aí cheguei, tendo que organizar tudo, tendo que tentar manter o controle, porque primeiro, eu assim, quando chega, eu destabilizo um pouco. Às vezes que parar, me concentrar, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E aí, dar conta da feijoada, para mim foi difícil, foi um desafio. Ele de longe, eu já não gosto de ficar sozinha, né? Então, eu já estava sem o marido em casa. E eu tenho que organizar tudo isso, dar conta das outras coisas. Então, para mim, a feijoada foi um desafio e tanto. No GH Extreme, ele estava lá, então qualquer coisa... né, eu ficava mais nos bastidores organizando as demais coisas. Ele tomava a frente das provas, né, com o pessoal dos staffs lá. Mas a organização antes e a parte da feijoada também foi punks, na linguagem deles. Muito bem, é isso mesmo. Por exemplo, nesse dia que o Pablo chegou tarde, foi o dia que eu vim, né? Ah, só não lhe cortando. Aí eu recebo um áudio do pastor Potier. Como é que foi o áudio, irmã? Irmã, só para te contar, esse é o preço que é casar com o homem de Deus. Naquele momento eu falei, Senhor, me segura. E depois Senhor, explicando para mim o seu áudio. Senhor é meu líder, por favor, me ajuda. Aí eu cheguei, meu bem, eu não gostei não. Não gostei. Aí ela mandou bem assim. Não entendi. E foi que ele não entendi seco, né? Não entendi, com ponto ainda. Ela entendeu. Não queria responder. Ela não entendia. Eu falei, entendeu, irmã. Você entendeu sim, não vem não. É só pra te preparar, porque... Como você falou, só para te preparar, porque é assim mesmo. Aí ele falou assim, na igreja só tem 3 eventos. Esse é só um, tem vários ainda. Ou tem mais um ainda. Eu falei, amém. Aí eu amém, eu respirando, eu bem. Agora eu quero falar aqui, Cauê e Rosana. Teve um momento que vocês ficaram de bico torto também. Conta aí como é que foi, entendeu? Ai, misericórdia. É pra falar que, né, os bastidores nem tudo são flores, né? Não é tudo legalzinho, não. Teve uma geração Holy. Nossa, eu fiquei zoada nesse dia com o pastor Potier, tá? Eu saí daqui até em casa, falei, eu não acredito. Mas a gente tá dando o nosso máximo, o que tá acontecendo? E falando aqui pra ele, indignada, o pastor falou isso pra gente. Não, e acabou o culto, ele chamou a gente, né, no cantinho lá e falou tudo. E a gente ficou sem reação. E eu fiquei já... Não, calma. Primeiro que o pastor falou assim, um passarinho me contou que... Nossa, não, isso já quebrou com a gente. Aí eu falei, não, e eu fui pra casa. E eu o Cauê lá em casa depois. Mas a gente tá fazendo certo? O que tá acontecendo? O pastor falou isso? Eu já fiquei zoada, eu já não queria mais. E eu passei o final de semana todo dia pensando nisso. E eu com raiva, eu questionando o Cauê. Não, vamos marcar um discipulado com o pastor. Tá, a gente marcou o discipulado. Aí chegou aqui na quarta, depois da escola de discípulos. A gente aqui foi fazer o discipulado. Aí eu falei, o senhor quer sinceridade? Fiquei com raiva do senhor, fiquei chateada com o que o senhor falou, porque o Cauê estava enrolando para falar. Eu falei, não, pastor, é isso. Eu falei, eu tenho que falar. De graça. Ele enrolou muito para falar, até chegar no contexto assim. Eu falei, não, aconteceu isso, eu tô com raiva e ponto. Detalhe, parênteses aqui, antes de começar o discipulado, aí o Cauê virou, cadê a pastora Kelly?
Tipo assim, na tora, assim, antes de começar, cadê a pastora Kelly? Eu falei, não veio. Ah, tá bom então vamos começar. Aí ele demorou, eu falei, tô chateada. Aí assim foi. Não, foi isso mesmo. Eu não fiquei tão chateado. Mas eu fiquei muito chateada, a gente liberou perdão, né? Tudo resolveu. Mas, assim, nem tudo é flores nos bastidores, né? Às vezes acontece algo assim, mas é pro crescimento, como ele falou, foi pro nosso crescimento, né? Para realmente cair no tempo que a gente estava vivendo, né? Realmente cair as vendas dos nossos olhos e perceber que não era algo pra gente, não era algo igreja, só a igreja, mas sim era para salvar vidas, por um propósito maior que era o Extreme. Muito bem, a gente encerrar nosso podcast. Eu quero que o Cauê responda aí o que é a galera ouvir sua voz no GH Extreme 2025. Mano, acho que é novo até pra mim, né? Não, pô, é toda uma estrutura, um propósito diferente do que aqui, né? Então, por isso que eu me soltei mais, né? Entrei na vibe, né? Mandar o pessoal rolar na lama. Legal. Ir pro açude. Mas aí fica os próximos aí. Não sei se ano que vem eu que vou rolar na lama, né? Sei lá. Maravilha. Pablo e Tário, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final do que foi o GH Extreme pra galera, já fazendo esse pré-convite pro GH 2026. E eu quero convidar o casal, por favor, vir aqui. Nós vamos já anunciar o GH Movement 2025. Excelente. Excelente, guerreiros. Muito bom. Muito bom. Dito isso, as vagas para staff 2026 estão abertas, tá? Lembrando que o GH Extreme só vai piorando. Vamos abrir um processo seletivo. Vocês vão sentar que é assim, quem sabe, cada um. Bom, excelente. Pode deixar as considerações finais de vocês, a gente passa para eles. Sim, perfeito. Bom, porventura, se surgir dúvidas do que de fato é o GH Extreme, as considerações finais com base nisso. O GH Extreme ele é um evento que ele vai forçar o guerreiro ao limite, porque a gente sabe do potencial de cada pessoa. O GH Extreme ele tem também cunho para nos ensinar. Assim como a gente tem aspirações, vontade, força de fazer coisas mundanas, práticas pecaminosas, essa mesma força precisa ser canalizada para as práticas com Deus, para o crescimento do reino de Deus. Então, assim como os jovens têm força para ficar madrugadas em claro, vendo vídeo, jogando, vendo muitas das vezes situações, e aqui real, de pornografia, conversas fora, conversas que não têm crescimento. A gente ensina que o jovem ele consegue fazer isso, transferir essa energia para as coisas do Senhor. Acordar pela madrugada, se ele ultrapassar seus limites, sair da zona de conforto. Uma vez que só há crescimento quando saímos da zona de conforto. A gente consegue saber o nosso limite quando o nosso limite é testado. Então o GH Extreme ele vem para nos ensinar isso, para mostrar que o ser humano, que você, jovem, tem potencial para ir além da onde você pensa. E que esse potencial ele está dentro do reino de Deus, aprendendo as virtudes que o reino de Deus nos ensina, aprendendo os frutos do Espírito. Então, assim, jovem, o GH Extreme ele é um evento que vai transformar a sua vida. E não que nós transformaremos a sua vida, mas se você permitir, o Espírito Santo ele quer transformar a sua vida através desse evento que tem cunho evangelístico. Muito bom. Só apenas. Excelente. Deixa a sua consideração final. Excelente. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Só muito bom. Mas. Excelente. Mas minhas considerações pode ser um pouco mais pessoal a respeito de agradecer a todos os envolvidos, todos os staffs. Lembrei agora de uma frase que o apóstolo usa muito, que quem não se envolve, não se desenvolve. Então, nesse evento, a gente se envolveu, se desenvolveu, também a lidar com pessoas, lidar com... porque dentro da igreja a gente também tem pessoas de diversas formas. A gente aprendeu a lidar também com as pessoas, com as dificuldades, os nossos limites também.
Porque o GH Extreme ele testou todo mundo, não foi só vocês participantes. A gente também foi testado em diversas áreas. Então, foi um tratamento do Senhor. Então, eu te convido, né? Você, ano que vem, sendo staff ou não, entenda que você vai ser tratado do mesmo jeito, tá? Não é só como staff, só como um participante, não. Com toda certeza. Vamos falar aqui agora sobre o nosso próximo evento. Que já vai começar agora no final do ano, né? Exatamente. GH Movement, no dia 5 e 6 de dezembro. E eu queria fazer só algo que veio aqui, acho que o Espírito Santo soprou algo, é que se você participou do GH Extreme e você aprendeu a se sacrificar, você aprendeu a sacrificar os seus desejos, a sacrificar a sua comodidade, o seu conforto, para buscar o Senhor, para orar pela sua família e para se aprofundar mais em Deus, não perca isso, sabe? Mantenha para o resto da sua vida, mas tenha ciência também de que o GH Movement ele vai vir para incendiar ainda mais a sua vida. Sabe, se foi plantado uma chama dentro de você no GH Extreme de sacrifício, uma chama sacrificial, tenha em mente de que o GH Movement ele vai vir para incendiar, para botar a gasolina em cima dessa chama, sabe? E assim, eu tô... cara, é uma conexão surreal que esses eventos têm sido, sabe? Se interligando com... o Espírito Santo tem planejado tudo e executado tudo através das pessoas, através dos líderes, levantado essas pessoas. Então, crie expectativas. Serão 2 dias que a sua vida pode mudar. O Espírito Santo ele vai visitar você. A sua vida vai mudar. Ela não pode, ela vai mudar. Se você vier com o coração aberto, sabe? Crie essa expectativa e não pare de caminhar, não pare de ser incendiado pelo Espírito, não pare de buscar Ele, porque quanto mais você colocar lenha, mais o fogo vai aumentar. E a intenção, eu acho que dos eventos que a gente já citou aqui, que tem na Geração Holy, não é só para que tenha um fogo só naquele evento, mas é para que esse fogo seja constante, né? Por isso que tem esses eventos, por isso que nós falamos tanto que cada evento ele tem um estilo diferente, ele tem o mesmo público, mas às vezes a forma de tratar da mesma pessoa é diferente, que é Jesus. Todos os eventos ele envolve Jesus. E o GH Movement não vai ser diferente. Eu tenho certeza que esse evento irá impactar muitas vidas, irá realmente transformar vidas, jovens, até porque a gente vê que, como o Pablo e os outros falaram, que esse é um evento de cunho evangelístico, né? Então a gente viu muitas pessoas novas nesse evento, a gente viu muitos rostinhos novos, a gente viu muitas pessoas que estavam desviadas voltando para o caminho. Então a intenção é manter essas pessoas aqui, entendeu? Fixa, manter as pessoas com foco em Jesus, que não foi... Cada desafio teve um propósito, cada desafio teve alguma coisa ali por trás, foi tudo muito bem pensado, né? Então, a intenção é que esses jovens mantenham isso, e o GH Movement está chegando aí para impactar a vida desses jovens que já saíram de um evento já bem impactados, mas para só aquecer, para realmente fazer esse fogo ainda ser ainda maior no coração deles, para queimar já aquilo que já está queimando dentro deles, mas para queimar de dentro para fora, né? Então, para que agora já queimados, já incendiados, que venham incendiar outras pessoas, que venham incendiar os lugares onde eles estão, as casas, as famílias, as escolas, as faculdades, o trabalho. A gente acredita que esses jovens eles já estão impactados, eles já estão com esse fogo, com essa vontade de buscar o Senhor, e o GH Movement está chegando só para aumentar mais ainda essa vontade. Então é um evento que ele vai chegar para avivar mais ainda as pessoas que estão desanimadas, e aquelas que já estão animadas só animar mais ainda elas para a gente ganhar vidas para Jesus, porque o foco de todos os eventos, se for parar para ver, é sempre ganhar vidas para Jesus, é sempre fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus, que as pessoas conheçam Jesus. Então, criem expectativas, porque o GH Movement está chegando, serão 2 dias extraordinários e você não pode ficar de fora. Glória a Deus. É isso aí. Curte, comenta, compartilha. Né? Para quem chegou até o final, deixa escrito GH Movement nos comentários, eu vou saber que você assistiu tudo. Nos vemos nos próximos episódios do Holy Cast. Desde já, muito obrigado. Até mais. Tchau.